Olá, muito bem-vindos. Eu sou a taróloga Natália Andrade, do site Baralho Cigano Brasil, que está passando aqui embaixo. E hoje a gente vai falar de um tema que é sugestão de aluno, mas é um tema que eu tenho certeza que vai pegar para você: espiritismo e tarô. Você gosta de espiritismo? Você é espírita? E será que pode mexer com tarô quem é espírita? Será que pode vivenciar tudo isso? E se não pode? E se pode, mas você faz errado? E será que tem certo e errado? E como fica isso? E a religião permite? E tem umas divergências aí. Será que faz o que com isso? E aí? Como que usa a mediunidade? Cobra? Não cobra? Como fica essa situação? Socorro! Vamos aprender tudo nessa aula, vamos juntos. Vou rodar a vinheta enquanto você faz o quê? Deixa o seu curtir nesse vídeo. E aí, vamos começar? Vamos lá, juntinhos, para a gente aprender muito. Primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó, o que é espiritismo. Por que eu começo por isso? Porque não tem como a gente falar de espiritismo e tarô sem entender o que é espiritismo. E como que você vai falar sobre isso, Natália? Quem é você, taróloga? Eu sou alguém que foi espírita há muitos anos. Mas, Natália, você não era um bandista? É, mas antes disso eu fui espírita há muitos anos. Quem não sabe a minha história, eu vou resumir bem resumido, só para você lembrar da situação. Eu nasci numa família espírita. A minha avó tinha centrinho, não filiado da federação. Para quem conhece o espiritismo sabe que tem a Federação Espírita, né, que é um órgão maior, que tem aí suas regras, suas coisas. A minha avó tinha o que chamam de seara, não sei se você já ouviu falar, mas é um centrinho em casa, assim, uma coisa bem mais fora da realidade, né, dos centros aí padrões. E aí eu convivi muitos anos, desde criancinha, em mesas espíritas, participando escondido de desenvolvimentos e coisas desse tipo que rolavam. E assim eu cresci com a minha avó me ensinando tudo isso, a minha mãe também, enfim, minha família. E quando eu fiquei mais velha, aí eu comecei a participar da Umbanda, porque eu conheci, gostei, etc. E aí eu cresci, né? Me desenvolvi como uma jovem na Umbanda. E hoje em dia atuo não só religiosamente, nas coisas que eu acredito, da minha forma um pouco também posso dizer hoje, mas sou taróloga e aí trouxe todo esse lado que envolve energias, esse lado místico também para minha vida, de magia e tudo mais, né, que eu tenho hoje para a minha vida como um todo. Mas o espiritismo ele é base para, ele é uma doutrina base para muitas coisas. Então, se você aí se interessa em conhecer um pouco mais de espiritualidade, tem vários livros legais espíritas que eu recomendo sim ler, né? Então, fica a minha dica. Mas aí por isso que eu consigo falar um pouco de espiritismo também, porque eu li muito Kardec, li muita coisa, né, voltada nessa área, que são livros muito bons, apesar de muitos serem muito rebuscados, mas são bons. E tem livros mais diretos, que são de perguntas e respostas e tal, e são bem legais para você ler. Bom, o que é espiritismo? É uma religião, ok? É uma religião que surgiu, né, a partir de mesas girantes, resumidamente para você, né? Começou lá com reuniões que mesas giravam, coisas aconteciam, fenômenos grandiosos. E aí, com isso, foi se criando e se entendendo um pouco mais sobre o espiritismo. Foi assim que a espiritualidade fez para chamar a atenção dos humanos, basicamente. E aí começou a ter esse desenvolvimento maior. Isso surgiu já faz muitos anos, e aí tiveram vários livros publicados a respeito, e etc. Espíritos que se manifestaram, que passaram psicografias e orientações para que os humanos tivessem aí uma diretriz. E assim surgem os livros diversos espíritas que são base, os livros da Allan Kardec são base do espiritismo, tá? Então, o espiritismo é codificado, tem livros que dão base para tudo que acontece nessa religião. Claro que, conforme os anos foram passando, o próprio espiritismo começou a ter várias vertentes, visões, mas sempre com base no Allan Kardec, com algumas divergências aqui, outras divergências ali, pensamentos diferentes, mas basicamente seguindo essa doutrina, ok? Então, essa aula é inspirada num aluno que é espírita e que ficou super na dúvida do que eu faço agora, socorro, Natália. E aí eu falei para ele, não vou te responder, vou fazer uma aula que vai te responder, porque essa dúvida pode ser de mais pessoas, eu não tenho a menor dúvida de que essa é uma dúvida. Por quê? Porque eu tenho muitos alunos espíritas, muitos alunos que às vezes não são também tão tradicionais de centro, mas também têm uma relação espiritualizada ou muito voltada a esse lado espírita.
Então, eu tenho certeza que mais gente tem essas dúvidas do que eu faço agora com o que a gente vai falar aqui, daqui para frente. Socorro, será que eu posso usar, não posso usar? E tem várias contradições do espiritismo com o tarô, vamos falar sobre isso, ok? Bom, vamos entender, antes de qualquer coisa, a gente entendeu que o espiritismo é uma religião que surgiu nas mesas girantes, que lida com espíritos, que acredita em reencarnação, vida após a morte, beleza? Basicamente é isso aí, para você entender. Claro que tem mais um monte de aspectos, mas eu não vou explicar uma religião inteira aqui. Se você não sabe nada, não só sobre espiritismo, mas sobre espiritualidade, posso te dizer que nós temos aula aqui no canal falando sobre espiritualidade. Então, aproveita esse conteúdo. Vocês ouviram meus gatos berrando aqui do lado? Eles estão brigando aqui. Se você não ouviu, perdeu a chance, ó. Dá para ouvir? Não sei se dá. Mas eles estão quebrando o pau aqui fora. Eles estão para fora, né? Eles não ficam no escritório quando eu estou gravando. Eles estão fazendo um auê que você não tem ideia. Então, se você quer conhecer mais sobre espiritualidade, tem aula aqui no canal, tá? Você consegue ver, tem um cursinho gratuito. E tem aula de Umbanda também. Mas não tem aula sobre espiritismo aqui no canal. Porém, tem vários livros que eu indico e que eu falo sobre isso lá na aula de espiritualidade, que eu trago um pouquinho desse lado espírita lá e automaticamente eu indico alguns livros. Mas antes disso, vamos falar o que é tarólogo e cartomante. Porque pode ser que você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é isso. Então eu vou te explicar. Bom, tarólogo atua com tarô, mexe com tarô, cartinhas que abre, né, para ver. E cartomante é a mesma coisa, só que com cartas em geral, podendo ser, normalmente é o baralho cigano, ok? Agora vamos entender que tarólogo e cartomante são profissões. Como assim, Natália? Isso não é místico, isso não é mágico, isso não é ocultista. Existem várias religiões que atuam com energias, né? Reikianos, terapeutas holísticos e terapeutas de vários tipos aí que existem, alternativos em geral, e outras tantas. E várias profissões que as pessoas utilizam da sabedoria delas, do conhecimento delas, seja oculto ou mediúnico, também para trabalhar e para viver e usam disso no dia a dia. Os tarólogos e cartomantes é a mesma coisa. E é uma profissão regulamentada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está lidando com uma profissão e não com uma religião. E não com qualquer outra coisa, uma seita ou o que você quiser chamar. É uma profissão. É uma profissão que trabalha autoconhecimento. Que joia, que bom que existe isso. Chance da gente trabalhar profissionalmente e ajudar pessoas, dando não só respostinhas, mas trazendo orientação, conhecimento. E é importante você saber disso. Quando a gente abre cartas numa consulta, que normalmente é de 1 hora, pode ser de menos, pode até ser de mais, mas normalmente gira em torno disso, sendo online ou presencial, que vai ter efeitos semelhantes, né? Apesar da facilidade do mundo online, vocês sabem que eu adoro. Você vai ter orientações para a vida. Você vai trabalhar teu autoconhecimento. É uma forma terapêutica também de vivenciar a experiência de vida, de entender o teu momento e de trazer crescimento e evolução, que é para isso que a gente tem autoconhecimento. Então, o propósito, né, de quem é tarólogo e cartomante é utilizar dos oráculos, né, para autoconhecimento, e é uma profissão, ok? Vamos ter isso em mente. Por quê? Porque você que caiu de paraquedas agora sabe, e você que está aqui, a gente relembra para poder dar continuidade e fazer sentido o que eu vou falar aqui. Então, o espiritismo, ele coloca a mediunidade, né? Como a gente recebeu como uma dádiva, nós devemos usar sem cobrança de valores. Agora, vamos entender uma coisa importante. A mediunidade, ela é uma dádiva, assim como você enxergar, você falar, você se movimentar, você ter paladar, todos os seus sentidos, você ouvir também. Porque ela é mais uma coisa que você tem em você, certo? É mais um item da tua vida. E eu acho que você utiliza a tua visão para as tuas profissões, sejam elas qual forem, o seu ouvido para profissões, sejam elas qual forem, ok? Esse é só o primeiro ponto para você pensar a respeito, ok? Mas os espíritas colocam dessa forma: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E da onde os espíritas tiraram isso? Eu vou te contar, você que talvez seja espírita e não fica lendo a Bíblia. Por quê? Porque a maior parte dos espíritas não está atrelado à Bíblia, né? Ele está atrelado ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns, enfim, aos livros de Kardec. Está na Bíblia. Foi daí que foi tirado. Mateus 10,8 Bíblia.
ok? Primeira pergunta, você na tua vida segue a Bíblia? Porque se você não segue a Bíblia, isso para de fazer sentido já agora. Agora, se você segue, ok, isso tá lá e a sua interpretação é essa aqui. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, os demônios de graça recebeste, de graça dai. Será que isso é só mediunidade? Será que isso não está falando de muito além? Qual a sua interpretação disso? Pense a respeito, ok? Se você gosta da Bíblia, você sabe que ela é interpretativa, até porque ela foi escrita com outro formato de escrita, e não o que você vê hoje na internet, no blog. Né? Não é de forma direta, é de uma outra forma que é escrita. É em forma de versos ali, em forma de, como fala, esqueci a palavra, mas enfim, ela não traz de uma forma direta para você. Ela precisa de interpretação, né? Então, pense a respeito disso aqui que está escrito, porque para mim não é isso que está escrito. Não está falando assim, ó, se você tem mediunidade, né, usa aí a mediunidade só dessa forma, né? Senão você vai estar cometendo um grande erro. Não, não é isso que significa para mim. Pense nisso. Então é daí que foi tirado, tá? Bom, vamos lá, falar um pouquinho da minha história para ver se você entende um pouco por que eu não vejo assim. Eu cresci, como eu falei, nesse lado espírita, depois a Umbanda. A Umbanda não cobra, né? Até porque ela é uma religião, o Espiritismo também não cobra, porque é uma religião que também prega tudo isso. De se você está recebendo todo o conhecimento, se você está recebendo a incorporação, você não vai cobrar. Agora, vamos lembrar que tarô e baralho cigano não tem incorporação. Tarô e baralho cigano, você se conecta à energia. Você não fica ali com o espírito o tempo todo te falando nada, tá? É bem importante você ver essa diferença, para também aí se você está na dúvida. Mas aí, mesmo assim, a Natália cresceu nisso, né? E eu aqui vivenciei isso. E aí eu aprendi tarô e baralho cigano, como você conhece a minha história provavelmente, lá com 14 anos. E eu tinha um sério problema em cobrar qualquer coisa. Então eu fazia muito gratuitamente, não fazia, recusava e tal, e sempre tinha isso de melhor não trabalhar com isso. Exatamente, porque eu tinha esse olhar que você que está aí, meu aluno que citou essa aula, tinha de, ué, vou cobrar, tá errado. Só que eu não via o tarô e baralho cigano como profissão. Eu não tinha esse olhar de profissionalização, eu não tinha esse olhar de pensar que eu tenho uma empresa hoje, de que eu realmente transformo vidas de pessoas, mas eu não estou falando merdinha, nem falando respostinha. Eu estou lá dando orientações de vida, de forma terapêutica, de forma não só utilizando a energia, como o conhecimento que eu adquiri das cartas, como estudos que eu faço, como tudo que eu posso para me desenvolver e fazer diferença na vida do outro. E aí, nesse momento em que eu saco que, opa, peraí, profissão é regulamentada, ou seja, isso já chegou num nível em que se tornou uma profissão regular no Brasil. Eu posso ser taróloga profissionalmente com carteira assinada, se eu quiser. É que é bem difícil, né, gente? Você vai normalmente abrir uma empresa, no máximo. Mas poderia contratar tarólogos para minha empresa, se eu quisesse. Então, a partir desse momento que passa a ter um CBO, né, que passa a ter uma regulamentação, fica tudo certo, você começa a ter um olhar diferente. E aí eu vendo tudo isso, falei, opa, eu tô com um conceito muito errado, né? E comecei a visualizar várias coisas que aconteciam ao meu redor e entendi que eu estava atrasada no meu pensamento, né? Em que eu estava deixando de trabalhar algo que eu gostava muito por conceitos errados, como você viu, eu nem sigo a Bíblia, né? Eu não tenho isso na minha vida, porque eu nunca fui católica, né? Eu nunca fui, sei lá, cristã do modo evangélico, né? Eu nunca tive isso, eu sempre fui espírita, como eu falei, depois umbandista, e sempre acreditei nesse lado. E o umbandista não é focado na Bíblia, o espírita não é focado na Bíblia, então não era para mim de tanto valor isso. E aí eu fui buscar de onde vem tudo isso, falei, eu interpreto diferente, então por que eu estou tão preocupada com esse formato, né? E aí daí eu comecei a exercer a profissão e eu vi que eu faço tanta diferença na vida dos outros e consigo tanto melhorar a minha também, trabalhar autoconhecimento, trabalhar crescimento, que por que é ruim? Por quê? E a outra coisa, eu antigamente trabalhava como analista de recursos humanos, liderava lá um RH. Eu usava a minha mediunidade para escolher pessoas,
Por quê? Porque ela tá comigo, ela é minha. Eu sinto, a hora que a pessoa chegava na sala, eu sentia se era possível dar certo. Eu olhava para a pessoa e via as respostas, sabia se ela estava mentindo ou não estava. Eu estava usando mediunidade. Quando eu trabalhava em outras áreas também, que eu já trabalhei antes de ir para o RH, eu sempre usei da mediunidade, porque ela está comigo. Eu uso a mediunidade no trânsito. Né? Então, assim, não tem como, ela está dentro de mim. Eu uso a mediunidade para saber se vai chover, ela está em mim. Então, é claro que eu vou usar em qualquer profissão que eu esteja. Hoje, eu trabalho também como psicanalista, e claro que eu utilizo, né? E muito com os meus pacientes. Eles não ficam sabendo disso, mas está dentro de mim, já é natural. Então, você vai usar isso em qualquer profissão que você tenha, a partir do momento que você tem um desenvolvimento disso, ok? Então, não vai ser só com tarô com baralho cigano. E aí você começa a olhar por outro ângulo. E aí, para mim, fez muito bem. Então, eu queria contar um pouquinho da minha história, porque eu também vivenciei isso. Então, aí, como eu falei, eu usava já isso, uso hoje, e eu também trouxe para o tarô, para o baralho cigano. Agora eu te pergunto, será que um juiz, um médico, um professor e uma mãe, uma dona de casa, não utiliza também? Claro que usa. Né? Se tem isso em um certo desenvolvimento, e aí pode ser porque trabalhou isso para desenvolver ou não, simplesmente foi aos poucos acontecendo, vai usar. E aí você percebe que não é só para o tarô e baralho cigano. A diferença é que o tarô e baralho cigano trabalha autoconhecimento, crescimento de vida, e você se liga a uma energia por escolha. Mas eu também posso me ligar a uma energia por escolha na hora que eu vou dar aula, seja só no meu pensamento, que eu consiga trazer o melhor para os meus alunos e eu consiga dar as melhores orientações, você já está se conectando. Nessa hora que o médico vai fazer a cirurgia, e muitos médicos fazem isso, os que acreditam, tem um pensamento aí numa energia, numa espiritualidade, no Deus dele, no orixá, no santo, ele está se conectando. Entende? Então, abre a mente. Mas, Natália, é diferente, porque tarô é de uma forma mais direta, não é? Aí que está. Se você é um profissional e como qualquer um, você fez um curso, viu que é uma profissão, se você estuda, se aprimora, passe a tratar também como uma profissão. É por isso que eu não fico atendendo gratuitamente, é por isso que eu, não, às vezes, faço uma livezinha, um negocinho, mas é raro. Eu não faço isso à torta e à direita, eu tenho como profissão, eu levo a sério dessa forma. Porque isso também me traz uma objetividade no que eu quero, no que eu busco e no como eu trato isso. Eu posso ter a religião que for, eu podia ser qualquer coisa. Eu poderia ter a crença que fosse. O tarô e baralho cigano é uma profissão. E eu atuo também com ele de forma profissional, utilizando das coisas que são possíveis para cada vez desenvolver isso da melhor forma, que é isso que eu trago no curso. Eu ensino as melhores formas de você atuar com as cartas. A minha prática aliada ao conhecimento das cartas para você ter sucesso. Né? Então, é isso. Né? Comece a olhar por esse ângulo que vai te facilitar a vida. Abra a mente. Eu sempre recordo, tarô profissão reconhecida, Ministério do Trabalho com CBO, e massagistas, terapeutas holísticos. Todos eles também trabalham isso. Você acha que o massagista não precisa ali trabalhar a energia das mãos, depois descarregar isso para também ficar bem? Tudo é energia, nós somos energia. Cada item que a gente tem com a gente, a água que a gente toma, o material que a gente tem, tudo é energia. Você está com energia agora trocando comigo quando você está vendo esse vídeo. Ok? Tudo é energia. Preciso lembrar ainda, né? E aqui, não encare como crítica a sua religião, seja ela qual for, né? Mas principalmente o espiritismo. Eu não estou criticando ele, como eu disse, eu segui isso muito tempo, eu gosto e eu aprecio vários livros e tudo mais, mas ele é antigo, 1800 e bolinha aí, né? Então tem coisa para a gente também se atualizar, para a gente também olhar com um olhar atual, 2023, século 21, e um olhar de sabedoria para isso. A gente não pode olhar assim, tá? É muito importante. Tem algumas coisas que a gente começa a ver que, opa, vamos com calma aí, né? Isso vale para qualquer religião, não só o espiritismo, tá? A Umbanda, por exemplo, ela surge quando o espiritismo se recusa a ver algumas entidades, alguns espíritos, de uma forma sem estar de branco, sem estar não sei o quê, que vinham trazendo uma outra vestimenta, porque os espíritos podem trazer vestimentas ao se apresentarem, e eram de pretos velhos, eram de índios, e isso não era bem aceito. E aí nisso cria-se a Umbanda, né? Então você percebe que só daí a gente já vê que, opa, tá um pouquinho atrasado, porque
porque teve que surgir uma religião por não aceitação, por preconceito de outra. Né? Então, vamos começar a analisar, porque se isso aconteceu e é uma religião que surge a partir desse preconceito, dessa falta de aceitação das pessoas, desse olhar faltando sabedoria, porque se eu vejo um outro espírito ali, eu converso com ele, eu tento entender e não eu desprezo. Né? Imagine o resto que não tem por trás de tudo isso. Né? Então, vamos olhar com um olhar de amplitude. E como eu disse, não é uma crítica a nada ruim, mas é porque todas as religiões e tudo que é criado pelo homem e tudo que é interpretado pelo homem, a gente precisa de atenção. A gente precisa se ampliar sempre. E vale para qualquer religião, para qualquer filosofia, para qualquer estudo, inclusive tarô e baralho cigano. Né? Vocês vão ver que eu tenho todo esse olhar também de, opa, vamos evoluir, vamos melhorar, vamos crescer, né? O Allan Kardec viveu uma época que o ocultismo ainda era bastante fechado, né? As escolas de magias eram secretas, a igreja interferia totalmente, tanto que era muito escondida muita coisa no começo. A sociedade também tinha muito preconceito, e cientistas que participavam faziam tudo às escondidas. Vale a gente destacar isso quando a gente está falando de um livro que foi escrito, foi psicografado também nessa época. Vale, quando a gente interpreta, pensar que, opa, deixa eu interpretar com o olhar atual. Né? Isso é muito legal. Então tem a premissa. Você está fazendo bem com o seu trabalho, seja ele qual for. Seja tarô, seja baralho cigano. Essa não é a premissa de vida? Fazer o bem? Né? E aí sim, sem olhar a quem. Você está fazendo? Né? Bem, acho que esse é o primeiro ponto. O bem começa em você. Você está fazendo bem para você primeiro? Né? Mas se está ajudando o outro, melhor ainda. Está fazendo? Então talvez esteja no caminho. Não, você não está. Está tudo errado? Então, repensa. Esse é o principal ponto aí. Aqui no canal tem aula de espiritualidade, que eu indico inclusive os livros que eu falei para vocês, que são excelentes, eu coloquei eles aqui, né? Eu não leio a Bíblia ao pé da letra, e não vou fazer isso com nenhum outro livro na minha vida. Eu nunca acho que nada tem que ser ao pé da letra, inclusive esses aqui que eu estou indicando. Mas eu acho que você pode ler bastante sobre eles, entender um pouco mais, para a gente poder trocar mais ideias se você quiser. Então, leia. Se você gosta de espiritismo, tá aqui os livros que são bons. Né? Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os livros base do espiritismo, tá? Que você vai conseguir aí ter toda a noção, caso você queira estudar sobre isso. Aqui, como qualquer outra coisa que eu tenho na minha vida, eu nunca levo ao pé da letra nada. Eu tenho a minha visão, tenha a sua. Seja ela qual for, seja concordando com essa aula, seja discordando dessa aula, mas estude. Assim como você deve estudar tarô, baralho cigano, outros oráculos e tudo que está disponível para você. E aí você escolhe o que você gosta, o que você quer, o que você vai fazer com tudo isso. E aí esse é o mais importante. Mas eu espero que a minha visão tenha te ajudado. Quer aprender mais? Tem curso de tarô. Tem curso de baralho cigano também. Tem curso de magia. Para você abrir aí de vez a tua mente e falar magia. Uau, o que é magia? Como usar a magia na tua vida? Não é só ritualzinho. Não é só isso aí. Não é só coisinha que você fica vendo na internet, que parece simpatia, que parece assim, velhinha, acesa. É muito além. Quer aprender? Entra lá também, que tem curso para você. É isso aí, tem tudo isso lá no site baralhociganobrasil.com.br. Deixa seu curtir, se inscreve, que eu acho que essa aula ficou ó, top. E eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais, a abrir a tua mente e a gente se vê na nossa próxima aula. Dá o curtir, se inscreve, compartilha com quem você acha que merece ver esse vídeo e entender tudo sobre isso, espiritismo e tarô. E até a próxima aula. Tchau!